Olá, seguidores, alunos do nosso canal. Sou o professor Alisson. Gostaria de apresentar para vocês algumas discussões a respeito do contexto atual da geopolítica. É muito importante nós assim destacarmos que desde a invasão da Rússia na Ucrânia estão ocorrendo fatos, situações que muitas vezes assim nós que tínhamos uma ideia de que o mundo ele era pacífico há 10 anos atrás, enfim, acabou tendo alterações nesses contextos. Então o que acabou ocorrendo? Primeiramente, quando nós estamos falando da guerra da Rússia à Ucrânia, nessa invasão que ocorreu desde março de 2022, nós podemos assim destacar de que o contexto da Rússia é um contexto muito diferente da época do Mikhail Gorbachev, que ele acabou com a União Soviética, e o contexto do Boris Yeltsin. Na época do Boris Yeltsin, a Rússia ela teve uma aproximação com o mundo ocidental. O Boris Yeltsin ele realizava reuniões com Bill Clinton e tinham bons acordos. Com o Vladimir Putin ele assumindo o poder na Rússia, o Vladimir Putin ele fez parte da KGB na época da União Soviética, e o que acontece é que ele quis trazer novamente o contexto da pan-Rússia, da expansão territorial da Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, extensão territorial, é claro, mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. E o que acontece é que eles tiveram aí a anexação da Crimeia em 2014. E também nós não podemos esquecer que teve a invasão da Geórgia em 2008. A Geórgia é uma das ex-repúblicas soviéticas que está localizada no Cáucaso, juntamente aí com Azerbaijão e Armênia. A Geórgia é um dos países, assim, juntamente com os estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, que mais se aproximaram do mundo ocidental. A Geórgia fez alguns acordos com os Estados Unidos, em termos assim, de propostas diplomáticas. E o que acontece? Tem um detalhe muito importante no caso da Geórgia. E isso é muito importante a respeito da concepção que o Vladimir Putin tem de expansão territorial. O Vladimir Putin ele tem muito declarado uma ideia que menciona, uma tese que menciona o seguinte: os territórios que possuem uma população russa, de origem russa mesmo, da etnia russa, eles precisam ser dominados pela Rússia, se tornarem territórios da Rússia. Em termos assim, do que é dos russos propriamente. Em termos assim de território, ou seja, os russos eles não podem depender de estarem localizados, morarem em outros países. Países que são considerados vassalos, que são considerados inferiores, vamos dizer assim. Então, no qual o exemplo da Ucrânia. Então, por exemplo, nós tínhamos justamente uma grande população em Lugansk e Donetsk, a população russa. Então, o Vladimir Putin se utilizou desse argumento para realizar a invasão, para realizar a anexação desses territórios. E na Geórgia, né, no caso da Geórgia, tem uma província que chama Otécia do Sul. Essa Otécia do Sul, mais de 80% da população é de origem russa, das etnias russas, das famílias russas que residem, que moram, que trabalham na Geórgia. A Geórgia tem a capital Tbilisi, é um país que onde são realizadas conferências internacionais. Tem uma proposta muito voltada para o mundo ocidental, e na bandeira da Geórgia, como nós podemos destacar, tem uma cruz
que é do cristianismo ocidental, vamos dizer assim. Ah, mas os russos não são cristãos também, eles são cristãos ortodoxos, os russos, assim. Então o que acontece? Não são católicos. Então, aliás, não são católicos romanos, né, no caso. São católicos ortodoxos, que são os russos, em sua grande maioria da população. Tem russos que são muçulmanos, tem essa influência da Ásia Central, né, no caso. Então, existem algumas religiões no caso da Sibéria. Religiões assim que são do animismo, né, enfim. Então o que acontece? Teve também o outro argumento, que é o seguinte: a expansão da OTAN. Expansão da OTAN, o que aconteceu? Os Estados Unidos, como ele tem uma proposta de hegemonia mundial, pelo fato dele ter eliminado a União Soviética em 1991, eliminado entre aspas, né, podemos assim dizer, teve o desmembramento, o fim da União Soviética, e se tornou a única superpotência no mundo. E o que acontece? Os Estados Unidos da América, desde 1945, ele reivindica uma supremacia mundial. Assim, ele quer realmente dominar o mundo, e ele utiliza argumentos de levar a democracia, vamos defender do Oriente, vamos defender dos islâmicos radicais. Tudo isso daí são pretextos, são ideologias que os estadunidenses criam para justamente impor o seu poderio bélico, vamos dizer assim, as suas propostas assim de dominação. Eles conseguiram tirar o ditador, assassinar até inclusive o ditador Saddam Hussein. Hoje em dia quase ninguém mais fala sobre isso. Saddam Hussein, ele foi julgado depois, quando ele foi capturado, e eles imporam um novo governo no Iraque. Um governo que era a favor deles venderem o petróleo mais tranquilamente para os estadunidenses. Tá? Então o que acontece? Nós estamos também falando aí já nesse contexto aí dessa oposição em relação ao Irã. Então o que acontece? O Irã, ele é um produtor de petróleo que ele não aceita a dominação dos Estados Unidos. É uma outra nação, é uma nação muçulmana, sem dúvida. E o que acaba acontecendo, independentemente se eles são xiitas ou se eles são sunitas, dessa dualidade, dessas duas vertentes que existem dentro da igreja muçulmana, da religião muçulmana, é claro que o Irã, ele tem uma oposição em relação aos Estados Unidos, porque o objetivo dos Estados Unidos tomar o petróleo também iraniano, em termos assim de controle também, dominação do mundo, enfim. Então o que acontece? A expansão da OTAN, principalmente em relação à própria fronteira russa. Então quando nós estamos falando, por exemplo, da Estônia, Letônia e Lituânia, que são os 3 estados bálticos, eles aderiram à OTAN em 2002. Já faz mais de 22 anos que a OTAN se expandiu para as fronteiras da Rússia. Isso na época ainda do Boris Yeltsin, ainda daquele colegão dos americanos, vamos dizer assim, o Boris Yeltsin, que foi o presidente da Rússia, né, no caso. Só que o que acabou acontecendo? Eles resolveram, por causa do contexto da guerra da Ucrânia, aderir à Finlândia e ampliar ainda mais essa fronteira. E o que aconteceu? Duas nações assim que eram da esfera soviética durante a Guerra Fria, Romênia e Bulgária, principalmente, e no caso também a Hungria,